Olá, meus queridos irmãos e irmãs, como todos estão indo? Espero que estejam bem, protegidos, firmes e felizes. Sem dúvida, para mim, uma das coisas que eu mais sinto falta neste momento de isolamento domiciliar, no qual nós estamos vivendo, é a falta do convívio com nossa querida ala Galha Azul. Não apenas das aulas, das reuniões dominicais, mas também das nossas atividades de sextas, da amizade, do carinho de muitos irmãos. Em contrapartida, como nunca antes, eu consegui estar tão próximo das pessoas que amo tanto e de aproveitar cada momento em casa. Você sabe que eu viajo muito, né? A maior parte do pessoal que me conhece sabe que eu fico viajando para o sul todo, São Paulo, Rio, e essa está sendo uma grande oportunidade para estar perto das pessoas que eu gosto e amo tanto. Eu tenho fé que nós sairemos mais fortes e unidos. E o principal, valorizando mais as coisas que realmente importam após essa pandemia. Este realmente eu percebo que é um momento único para fortalecermos os nossos laços familiares e principalmente incluirmos o Evangelho de Cristo dentro dos nossos lares. Essa responsabilidade está sobre nós e sinto que eu serei severamente cobrado sobre quais ações eu fiz para que a minha família tivesse a oportunidade de se fortalecer espiritualmente. Eu não posso delegar isso para ninguém, para bispo, para nenhum tipo de líder. Está sobre minha responsabilidade de fortalecer a minha família, de fazer com que ela esteja mais próxima de Deus. Bom, a aula de hoje engloba os capítulos 18 a 24 de Mosias. Temos muitos tópicos nesses capítulos, mas hoje falaremos apenas de um. Então restam os outros para o nosso estudo pessoal e familiar. Alma, nosso querido profeta Alma, que antes era um sacerdote do único rei Noé, acreditou nas palavras do profeta Abinat e se arrependeu de seus pecados. Mas ele não guardou isso para si. Após a morte de Abinadi, Alma começou a ensinar secretamente outras pessoas sobre o Evangelho de Cristo. Aqueles que creram em Alma ficaram desejosos de entrar no rebanho de Deus e de fazer o convênio do batismo no lugar famoso chamado as Águas de Mórmon. Ao nós estudarmos Mosias 18, vamos identificar que Alma ensinou sobre as promessas que fazemos quando somos batizados e o que o Deus promete quando somos fiéis a Ele. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Me perdoe se for um questionário, mas a ideia é realmente pensarmos e refletirmos sobre isso. Pense um pouco no seu batismo. Seja tu uma criança, um adolescente, recém-converso, batizado ano passado ou há 30 anos atrás. Quais os detalhes que você lembra do seu batismo? Das pessoas que estavam presentes, se a água estava fria ou quente, do sentimento de você estava fazendo, né, a ação correta, você estava fazendo a escolha correta, da presença do Espírito. O que tu lembra do seu batismo? Como você se preparou para ele? Eu me lembro dos pesquisadores na missão, o passo a passo que nós seguíamos, né, para ensinar eles o passo a passo do arrependimento, a leitura das escrituras, conhecer um pouco mais sobre o Salvador, entender sobre os convênios que seriam feitos. Como foi a sua preparação? Tu lembra disso? Se fosse hoje, tu continuaria preparado? A pergunta é: se hoje fosse o dia do seu batismo, hoje à noite, domingo à noite, como exemplo, tu estaria preparado para entrar nas águas e fazer um convênio com Deus? A sua preparação para tomar o sacramento é próxima de como foi para o batismo? Ou estamos levando o sacramento de forma mecânica, automático, né? Todo domingo, da mesma maneira, e nem percebemos a importância dessa ordenança. Quais os sentimentos você tem em relação ao seu batismo? E esse sentimento acontece quando tomamos o sacramento? O mesmo sentimento de quando nós somos batizados?
hoje você sente a mesma felicidade que no seu batismo? Porque o Evangelho de Cristo nos traz felicidade. Nós somos realmente felizes, somos alegres. Tem uma declaração muito interessante falando sobre isso. Deixa eu ler para os irmãos. O elder Joseph Wolfling, do Coro dos Doze Apóstolos, diz o seguinte: ao longo da vida, percebi que, quando as pessoas compreendem plenamente as bênçãos e o poder dos convênios, quer sejam recém-conversos ou sejam membros da igreja a vida inteira, passam a ter grande alegria na vida e a encarar seus deveres no reino com entusiasmo contagiante. Essa declaração é muito interessante. Se a gente não sente hoje a mesma alegria de quando nos batizamos, provavelmente alguma coisa está errada, alguma coisa nós temos que melhorar. Talvez nós temos que nos aproximar mais do Senhor, né? Não sei, a gente precisa fazer alguma coisa. Para ter esse entusiasmo contagiante, porque talvez alguma chama se afagou, né? No meio do caminho a gente tem que reacender. Mosias 18, capítulo 18, que é onde eu estou concentrando a nossa aula de hoje, nos ajuda muito a entender o convênio que nós fazemos com Deus no batismo. É interessante, como a gente estuda a profundo esse capítulo, a gente repara que do versículo 1 ao 7 é uma preparação para o convênio, uma preparação para o batismo. Já os versículos 8 a 16 mostra como fazer o convênio. E 17 ao 30, a parte mais difícil, acredito eu, né? Que é viver o convênio. No versículo 8, 9, 10 e 11 diz o seguinte: e aconteceu que ele lhes disse: eis que as águas de Mormon, eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados de seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados como da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for esse o desejo de vosso coração, o que vos impede de ser batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele de servi-lo e guardar os seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? E quando ouviram essas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: este é o desejo de nosso coração. Um resumo dos princípios do Evangelho, muito evidentes em Mosias 18, é o seguinte: recebemos o Espírito do Senhor e a promessa da vida eterna ao fazermos e guardarmos o convênio do batismo. Eu fiz uma planilhazinha muito simples e eu gostaria que os irmãos lembrassem o que nós prometemos quando batizamos e o que Deus promete quando a gente faz a nossa parte. Eu gostaria de dar 2 minutos para que vocês pudessem fazer isso pessoalmente ou com a família, e aí já retornamos para falar sobre esse tópico. Lembrando que essas mesmas promessas estão muito ligadas com as promessas no qual nós fazemos também quando tomamos o sacramento. Vamos dar um tempinho e, por gentileza, participem conosco.
Vamos lá então, irmãos. Caso alguém precise de mais tempo, só colocar uma pausezinha aí no celular ou na televisão. Termino de preencher e vamos aos tópicos. Eu prometo e Deus promete, tanto no batismo quanto no sacramento. Eu vou colocar aqui as que eu lembrei, tá? Se algum irmão percebeu algum tópico que está faltando, por favor me mandem, tá, para o WhatsApp ou de alguma outra maneira para que eu possa preencher, terminar de completar e talvez na próxima aula comentar mais sobre isso. Vamos lá. O que, que eu prometo quando sou batizado? Conforme nós encontramos em Mosias. Carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, consolar os que precisam de consolo. Gente, é muito importante, né? Chorar com os que choram. Ah, a pessoa está chorando, vou chorar também, né? Talvez é a questão da empatia, de estar próximo, de realmente se preocupar com o próximo, como Cristo se preocupa conosco, né? Com amor sincero, né? Não simplesmente para fazer a minha parte, mas realmente por sinceridade. Consolar os que precisam de consolo. São muitos que precisam. E, na verdade, todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar de ajuda, né? Vamos precisar de consolo, que alguém nos apoie, que nos dê o suporte, que nos oriente, que nos mostre o caminho, que nos fortaleça. Isso faz parte dessa irmandade que nós vivemos no Evangelho, né? Uns aos outros, né? Carregar os fardos uns dos outros. Todos nós podemos ajudar a todos. E todos, em algum momento, precisamos ser ajudados. Outra promessa muito importante: servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, todas as coisas e todos os lugares. Não basta a gente só ser testemunha na hora de dar o testemunho lá no primeiro dia do mês na capela. É muito mais do que isso, né? Deixa eu ler para vocês uma declaração falando sobre esse assunto. Diz o seguinte: o elder Russell Ballard, do Coro dos 12 Apóstolos, declarou que nossos convênios batismais exigem que sejamos retos. Não importa quão difícil seja a situação que nos encontremos. Quando nas águas do batismo fazemos o convênio de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares, não nos referimos apenas às reuniões de jejum e testemunho. Nem sempre é fácil, conveniente ou politicamente correto defender a verdade e a retidão, mas sempre é a coisa certa a fazer. Sempre. Interessante. Temos que ser testemunhas de Deus em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa escola, na rua. E na maioria das vezes eu sinto que eu tenho que ser testemunha como exemplo, muito mais do que em palavras. Não só pregar o evangelho, falar sobre o livro de Mórmon, falar sobre o Salvador, mas as pessoas nos enxergarem, né, como testemunhas de Cristo, pelas nossas ações, pela nossa dignidade. Elas vão sentir isso, mais do que se nós falarmos. Eu ainda prometo guardar os seus mandamentos, todos os seus mandamentos. Deus, em contrapartida, promete derramar o seu espírito com mais abundância. E que diferença faz nós termos a presença do Santo Espírito em nossa vida? É um privilégio que a gente adquire, né, durante o nosso batismo, de ter realmente a presença do Santo Espírito, né, de ter o direito de ter a presença do Santo Espírito quando nós fazemos a nossa parte constantemente, ter o Espírito constantemente, de ser redimidos, de ser contados com o da primeira ressurreição e, sem dúvidas, o mais importante, de ter a vida eterna. Mais 3 perguntas que eu gostaria para nós refletirmos sobre o nosso batismo. Com que frequência você pensa nos convênios que fez no batismo ao tomar o sacramento? Quando eu tomo o sacramento, eu lembro das promessas que eu fiz. Eu medito sobre isto, vejo onde estou errando e procuro fazer um plano de ação para que eu possa consertar e possa ser melhor, possa corrigir os meus erros, possa melhorar. Com que frequência nós deveríamos pensar neles?
nesses convênios? E quando geralmente reservamos um tempo para pensar nesses convênios? Será que faz muito tempo que isso aconteceu? Ou toda semana a gente consegue tirar um tempo para pensar nos convênios que a gente fez com Deus? De fazer uma autoavaliação da nossa vida e realmente saber se nós estamos no caminho certo e nos pontos que nós precisamos melhorar. O presidente Henry Aaron diz o seguinte, da primeira presidência: ensinou a importância de manter os nossos convênios com o Senhor. Os santos dos últimos dias são um povo do convênio. A partir do batismo e ao longo de todos os marcos espirituais da vida, fazemos promessas a Deus e Ele nos faz promessas. O Senhor sempre cumpre com as promessas, isso todos nós sabemos, né? Feitas por intermédio de seus servos autorizados. Mas o teste decisivo de nossa vida é ver se os faremos e os cumpriremos. Vou repetir, talvez o nosso maior teste nessa vida, o teste decisivo de nossa vida é ver se os faremos e os cumpriremos. Isso muito lembra da Escritura, né? Que disse que quando foi feita essa terra, nós iríamos ser colocados nela e seríamos testados para ver se iríamos cumprir e fazer as coisas que o nosso Senhor Deus iria ordenar. Aqueles que cumprem os convênios que fizeram no batismo são abençoados pelo Senhor por sua fidelidade. Algumas das bênçãos incluem a companhia constante do Santo Espírito, a remissão de seus pecados e o privilégio de renascer espiritualmente. Se permanecemos fiéis, receberemos a promessa de vida eterna. Eu me lembro de uma amiga da minha adolescência, de seminário, que uma vez me disse que precisava ser batizada de novo. Eu preciso ser batizada de novo, porque eu fiz muitas coisas erradas. Como eu queria ter esse privilégio de ser batizado novamente. E eu me lembro que eu falei com ela sobre tomar o sacramento. Quando nós tomamos o sacramento no domingo, nós estamos sendo batizados novamente. Porque nós estamos renovando nossos convênios com Deus. A nossa parte é a parte dele. E por meio do sacramento, nós conseguimos também receber a remissão dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos sinceramente e seguimos todos os passos do arrependimento. E prometemos a Deus, a partir daquele momento, cumprir e guardar os seus santos mandamentos. Gostaria de terminar nossa aula lendo uma escritura, 2 Nef 31, 19 e 20. E agora, meus amados irmãos, depois de haveres entrado nesse caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não havereis chegado até esse ponto, se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguides, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverades até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Queridos irmãos, que todos nós e nossas famílias possamos prosseguir com firmeza em Cristo. Eu sei que Cristo vive, que Ele é nosso Salvador, Ele é a nossa rocha. Eu sei que essa é a igreja de Deus, que nós temos um profeta vivo, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Eu sei que está sobre nossas responsabilidades o estudo e a oração familiar e individual, que a gente possa em casa estar cada vez mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo, e que possamos ajudar a nossa família, nossos entes queridos, os nossos amigos próximos, a ter o mesmo sentimento que nós temos quando procuramos a Deus, quando guardamos os seus santos mandamentos e estamos cada vez mais próximos de voltar a viver com Ele. Essa aula eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.